Devido ao fato da história ter sido ocultada e à falta de conhecimento das Escrituras, as tribos de Israel vivem entre nós, mas são dadas como perdidas até hoje. Entramos no estudo das tribos perdidas de acordo com as Escrituras para mostrar sem sombra de dúvida quem são as 12 tribos e onde estão localizadas. Antes de começar a identificar e localizar cada uma das 12 tribos, vamos a uma introdução bem detalhada mostrando como, quando e por que as tribos chegaram onde estão hoje, para que não haja dúvidas. Aqui neste lugar que chamamos de América, que foi tomada pelo mundo ocidental, são divulgadas imagens como esta. Sabemos que os anjos não eram europeus e o sistema religioso diz que essas são apenas imagens em um livro, mas uma imagem fala mais que 1000 palavras. Se pegar essas imagens e colocá-las em um livro, quando seus filhos forem ler as Escrituras, eles vão pensar que os anjos, José, Moisés, Davi, os patriarcas hebreus e todo o povo das Escrituras eram europeus. Isso foi uma tática usada pela Igreja Católica Romana em todo o mundo como uma forma de supremacia branca. Não vamos culpar ninguém, porque sabemos que foi o próprio Criador que colocou as tribos de Israel no estado em que se encontram hoje. E agora, o mesmo Criador está devolvendo a identidade a seu povo. O verso diz aos filhos de Israel para escutarem a sua palavra que está nas Escrituras, e não a doutrina de religião alguma. O Criador pleita com os habitantes dessa terra e tem um problema com essa região porque não há verdade aqui. Não podemos encontrar as ovelhas perdidas por causa das mentiras postas em frente a elas. As mentiras que têm sido plantadas nas instituições
para que as ovelhas continuem perdidas. Não há misericórdia e não há um verdadeiro conhecimento do Criador nessa terra. Recebemos uma versão adulterada das Escrituras nessa terra. As Escrituras sagradas foram substituídas pelas Bíblias adulteradas. Adaptamos uma doutrina bíblica europeia nessa terra. E por meio dela, as ovelhas perdidas não têm sido encontradas, mas serão encontradas hoje. Então, todos os mistérios, todos os selos que haviam sido colocados no livro, o Criador está revelando agora àqueles que cumprem os seus mandamentos e instruções, a Torá. Esses são os santos do Altíssimo e o povo a qual ele deu os seus estatutos e mandamentos. Como podemos encontrar as tribos perdidas nesses últimos dias? Para dar uma breve sinopse do ocorrido, Salomão, que era rei de Israel, filho de Davi, ele pecou com muitas mulheres estrangeiras. Ele insistiu em tratar com as nações às quais o Criador ordenou que não se envolvesse. Por meio deste pecado, construiu estradas e cidades dedicadas a Moloque, um ídolo para o qual se sacrifica crianças. As egípcias o seduziram, as edomitas o seduziram. E ele acabou sacrificando aos deuses aos quais o Criador lhe disse para não sacrificar. Por meio de seu pecado, o reino foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. No reino do sul se encontrava Judá. Temos as tribos africanas, que são as tribos que têm pele mais escura. Logo vamos ver quem é Judá e as tribos que estavam debaixo de Judá. No reino do norte, temos as tribos indígenas, que são as tribos que têm pele mais clara. Logo vamos estudar acerca de quem são eles e como chegaram a essas terras. Por meio do pecado de Salomão, Israel começou a se espalhar por toda a terra. Esse foi o começo da diáspora. E quando se espalharam por toda a terra, tiveram filhos. Com o tempo, seus filhos perderam sua identidade. Por que perderam sua identidade? Por que caíram? Porque Israel provocou zelos no Altíssimo, o mesmo Altíssimo que os salvou das mãos da tirania do faraó. Então Israel passou a provocar ciúmes no Criador com aquelas coisas que não são o Altíssimo. Colocando em contexto contemporâneo, passaram a seguir religiões, começaram a adorar ídolos pagãos no lugar do Criador, desprezando aquele que os salvou e destruiu a terra de Canaã, dando-lhes a terra prometida. Pela razão de Israel ter enaltecido o que não era o Altíssimo, o Criador pôs sobre eles um povo que não era o seu povo, uma gente insensata, obtendo poder sobre a terra, ao invés do seu povo. Agora, as tribos perdidas estão enciumadas, porque um povo que não é física e espiritualmente filho do Altíssimo é dono de tudo que se vê hoje em dia, e as ovelhas perdidas estão em estado de servidão. Trabalham duro e tentam chegar ao topo, mas nunca chegam, porque o Criador os colocou nessa condição.
Foi assim que Israel provocou a ira do Criador. Passaram a sacrificar seus filhos e entregá-los a ídolos. Da mesma maneira que hoje adoramos algo e tudo que fazemos passamos para os nossos filhos. É assim no cristianismo, no espiritismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, bruxaria, astrologia, o que seja. Qualquer coisa que os pais aprendem, compartilham com seus filhos. O Criador afastou Israel da sua presença. Isso significa que ele afastou a terra santa, que é Israel. Quando ele diz que ficou só a tribo de Judá, está falando do reino. O reino foi dividido em dois, Jeroboão e Roboão. Jeroboão foi rei das tribos indígenas, as tribos do norte. Roboão foi o rei das tribos do sul, as tribos africanas, de Judá. O Criador os entregou nas mãos de saqueadores. Então, quer saber por que Israel caiu tanto? O Criador permitiu que as outras nações lhe saqueassem, tomassem suas riquezas, seu poder e suas terras. Eles foram transportados de sua terra para a Síria, até os dias de hoje. Note que eles estiveram em cativeiro na Síria por mais ou menos 3 anos e se puseram em acordo para vir para as Américas. Estamos falando das tribos perdidas. Como sabemos disso? Através dos livros que a Igreja Católica excluiu da Bíblia. Os chamados livros apócrifos fazem parte das escrituras originais e têm sido negados às igrejas. Esses livros excluídos mostram exatamente como o Reino do Norte chegou às Américas. Agora, vamos identificar através das Escrituras as ovelhas perdidas que foram oprimidas pelas nações as quais o Criador pôs sobre elas. Vamos iniciar mostrando como as tribos indígenas chegaram às Américas e depois vamos ir identificando uma a uma.
Isso ocorreu por volta de 718 antes da Era Comum. Em 721 antes da Era Comum, os assírios tomaram o Reino do Norte e as tribos indígenas de Israel permaneceram em cativeiro cerca de 3 anos. Por volta de 718 antes da Era Comum, combinaram de vir para esse novo mundo, que são as Américas. Se os indígenas não vieram pelo Estreito de Bering há 100 milhões de anos, como estão ensinando nas instituições, as escrituras dizem exatamente como eles chegaram aqui. Sabemos que alguns asiáticos vieram pelo Estreito de Bering, mas os confundiram de propósito com os indígenas que já se encontravam aqui. Foram uma região onde o homem nunca habitou antes. Então, é uma mentira descarada que as pessoas estiveram aqui nas Américas há dezenas de milhares de anos. Isso é pura filosofia proveniente de gentios pagãos para distorcer a verdade das tribos perdidas. Eles tomaram caminhos diferentes mediante universidades e instituições religiosas para esconder a identidade das tribos perdidas, para esconder quem são os verdadeiros israelitas. Arqueólogos encontraram no Brasil vestígios de uma antiga civilização que teria vivido no país há mais de 2000 anos antes da Era Comum. Pesquisas arqueológicas feitas na Amazônia descrevem o auge de sociedades formadas por indígenas que se tornaram autossuficientes e criaram polos de agricultura e cerâmica. Segundo especialistas, uma importante contribuição dos indígenas é a terra preta, que não existia originalmente na Amazônia. Ela surgiu graças ao acúmulo contínuo de restos orgânicos cerca de 3.000 anos atrás. De acordo com o estudioso do Alto Xingu, Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, o homem se adaptava de modo sofisticado ao ambiente, usava a terra sem destruí-la e aumentava a biodiversidade. Segundo ele, essas civilizações eram diferentes das outras partes do mundo, mas nem por isso eram mais simples. Os rastros de aldeias sedentárias, formados por centenas de pessoas, datam de 3.000 anos atrás. O tamanho e a duração dos sítios arqueológicos refletem mudanças nos padrões de ocupação do território, principalmente no que se refere à organização social. O modo de vida dos ribeirinhos amazonenses não é uma invenção atual. Ambos são herança de uma ocupação humana milenar. Acredita-se que diferentes partes da região da Rondônia ao Pará, incluindo o Baixo Rio Negro, próximo a Manaus, já eram ocupadas há milhares de anos atrás. No Alto Xingu, arqueólogos e antropólogos
contam com a ajuda dos índios Cuicurus para mapear o espaço ocupado por seus ancestrais. Aldeias circulares cercadas por valas artificiais e conectadas por estradas formam uma estrutura que remete a uma civilização milenar. O arqueólogo americano Michael Heckenberger diz que esse povo, formado por grupos independentes integrados em uma nação, como o atual Xingu, tinha noções sofisticadas de matemática e engenharia. O pesquisador afirma que essa antiga sociedade xinguana se caracterizava pelo vasto conhecimento de cartografia e astronomia. Os nativos americanos incorporavam à cosmologia o estudo da origem e evolução do universo, exatamente como no Império Inca de Cusco, o maior das Américas. Porém, os índios do Xingu constituíram uma paisagem lateral contrária aos monumentos verticais típicos das civilizações clássicas, cercada de muito verde. Bem longe dali, entre 2 e 3 mil anos atrás, os sambaquis eram erguidos por comunidades litorâneas também para demarcar território. Mas, de acordo com o arqueólogo subaquático do MAI-USP, Flávio Calipo, havia outras funções para essas pirâmides de areia e conchas. Construídas em tempos diferentes por comunidades diversas, elas podiam servir de base para moradias ou cemitério. No Sambaqui Jabuticabeira 2, em Florianópolis, há 40 mil corpos. Pela localização e pela altura, os espaços também eram construídos para facilitar o controle do território e a obtenção de alimentos por meio da observação à distância. Já foram encontrados aproximadamente 1000 no país, incluindo os fluviais, constituídos por acúmulos de moluscos terrestres, como no Vale do Ribeira, em São Paulo. Outros podem estar encobertos por restingas ou submersos por causa das variações climáticas. 8 sambaquis nessas condições estão sendo pesquisados na Ilha do Cardoso, no litoral paulista. Espalhados sobre os monumentos, restos de animais marinhos, indicam que os sambaquieiros dispunham de embarcações e variados artefatos de pesca. E ossos de tórax avantajados comprovam que a existência de ótimos nadadores desse povo. Com a escassez de comida, erguiam-se novos sambaquis em outras áreas, ou ocupava-se um abandonado. Provavelmente, a cultura dos sambaquis foi suplantada pelos próprios tupis-guaranis, que introduziram a cultura na região. Assim, cai por terra a ideia de que os índios faziam parte de tribos distribuídas a esmo pela floresta. Vestígios de civilizações milenares foram encontradas por arqueólogos no Rio de Janeiro. Carioca é um termo que vem de 2 palavras tupi. Caraíva, homem branco, e oca, casa, que juntas significam casa do homem branco. Isso porque os índios já estavam aqui antes dos europeus chegarem e passaram a usar essa expressão para se referir à cidade depois que os europeus fundaram o Rio de Janeiro, porque antes os índios chamavam a região de Guanapará, Guanabara, que significa seio-mar, ou seja, seio do mar. É por isso que os europeus chamavam de Estado da Guanabara, na época em que era Distrito Federal, entre 1891 e 1960. Só depois que mudaram o nome para Rio de Janeiro. Quem nasce no estado do Espírito Santo é chamado de capixaba por influência da língua tupi, na qual capixaba significa terra de plantação. O motivo é que havia na região muitas roças que abasteciam de alimento as tribos indígenas locais. A expressão resistiu à urbanização da região, mas as plantações não. Potiguar é o termo usado para identificar quem nasce no Rio Grande do Norte. Assim como sua variante pitiguara, potiguar também vem da língua indígena tupi.
A palavra original, potiwar, significa aquele que come camarão, crustáceo encontrado com fartura no litoral do estado. Isso foi destacado pelo povo indígena porque seus antepassados israelitas não comiam camarão, pois era considerado imundo de acordo com a Torá. Professora e autora de livros didáticos de São Paulo, Ana Bergamin diz que entender como eram as sociedades antigas dá ao aluno a noção de identidade e cultura e faz com que ele reconheça que nossa história é bem anterior à ocupação europeia. Então, os chamados índios já estavam no Brasil há mais de 2.000 anos, o que se encaixa perfeitamente com a vinda dos israelitas para a América, em 718 antes da Era Comum. Vieram guardar seus estatutos, os quais não cumpriram em sua própria terra, como visto em 2 Reis 17, verso 17 ao 22. Agora, as escrituras estão mostrando como chegaram aqui nas Américas, entrando pelo rio Eufrates, ao redor da África, até chegar ao oceano. De acordo com o dicionário bíblico Strong, Eretz significa terra e Asher significa outro, seguinte, mais adiante, diferente. Repare que segundo Esdras 13:41, diz que eles foram para uma região mais adiante, assim como o dicionário aponta como um dos significados de Asher. É muito provável que Arsaret seja meramente uma contração do hebraico Asher, Asher Eretz, ou Asheret, que significa outra terra. Outro significado para Arsaret é terra escondida. Durante 1 ano e meio, o Criador deteve as águas, garantiu que as embarcações não se destruíssem e trouxe as tribos indígenas para outra terra, uma nova terra conhecida como Novo Mundo, a mesma terra na qual nós estamos nos dias de hoje, a América, que foi dada às tribos indígenas. Levou cerca de 1 ano e meio para chegar aqui nas Américas. Note que se você olhar os diários de Cristóvão Colombo, suas próprias memórias, você dará conta de que as memórias mostram, sem sombra de dúvida, que Cristóvão Colombo usou o apócrifo segundo Esdras para apresentar seu caso à rainha, sabendo que as tribos perdidas haviam vindo para essa terra. Então toda aquela conversa de que pensavam que a Terra era plana é pura mentira que venderam ao povo do Novo Mundo. Eles sabiam que a Terra era redonda porque as Escrituras dizem isso. Mas não podiam chegar à América porque o Criador destruía as embarcações antes que conseguissem chegar aqui. O Criador manteve as águas paradas durante 1 ano e meio para que seu povo pudesse chegar seguro até aqui. O verso 45 diz que a terra se chama Arsaret.
e um de seus significados é terra escondida. O Altíssimo ocultou essa terra dos pagãos. É o novo mundo que foi prometido aos israelitas. O irmão Anderson Hebreu Rodrigues Antunes, do blog Hebreu Suburbano, nos enviou um material interessante. Trata-se da Pedra do Decálogo. É uma pedra de 80 toneladas com a inscrição dos 10 mandamentos em paleo-hebraico. A pedra está localizada na cidade de Los Lunas, no estado do Novo México, e é conhecida pelos moradores desde 1850, mas como o idioma não era conhecido, o conteúdo do texto era indecifrável. Até que em 1993 foi descoberto em Tel Dan, Israel, um antigo script em paleo-hebraico. Quando comparamos o script sob as inscrições de Los Lunas com a inscrição de Tel Dan, notamos que os scripts são quase idênticos. A inscrição de Tel Dan foi escrita por volta do ano 1000 antes da Era Comum. Desde que a inscrição de Los Lunas usa o mesmo script, era seguro concluir que a inscrição de Los Lunas é uma cópia dos 10 mandamentos que foi escrita por um povo hebreu cerca de 3.000 anos atrás. Outras inscrições antigas em hebraico foram encontradas em todo o país, incluindo no Tennessee e no Vale do Mississippi. São artefatos em hebraico arcaico encontrados nos Estados Unidos, bem como outros achados e informações sobre uma possível ligação entre o ouro de Salomão e o ouro do Brasil. Apesar da surpreendente boa condição do script antigo, a Pedra do Decálogo é uma evidência que indica a localização das tribos perdidas de Israel, propagando o nome do Criador até os confins da terra. Alguns estudiosos de linguística, como o Dr. James Harris, é da opinião de que a pedra está conectada ao trabalho de artesãos israelitas que foram capazes de chegar à área do Novo México antes de 700 antes da Era Comum, sendo parte da grande diáspora das 10 tribos perdidas de Israel por várias partes do mundo. Se a inscrição é original, isso prova que descendentes de Sem, provavelmente israelitas, chegaram às Américas muito antes de Colombo, dos chineses ou dos vikings. A imagem a seguir é da Keystone, pedra-chave. Em junho de 1860, foi encontrada uma pedra escrita em letras hebraicas, em Ohio, Estados Unidos. Essa pedra é popularmente conhecida como Keystone por causa do seu formato, como de uma chave. Entretanto, ela é muito arredondada para que na prática tivesse servido como uma chave. O material da pedra-chave foi identificado como nova culite, uma rocha silicosa muito dura e com grãos finos, usada como pedra de amolar. As fotografias aqui são mostradas em sua cor natural.
Além de falar o antigo hebraico, os índios exibiam outras evidências de sua origem israelita. Uma delas é que usavam borlas nos cantos de suas vestes. Mais uma evidência é que eles habitavam em tendas. No México e na América Central, uma tortilha é um tipo de pão de fatia fina, sem fermento, feito de milho moído, ground maize em inglês. A tortilha mexicana é o mesmo pão asmo que em hebraico é chamado de mazá. O termo maize deriva da forma espanhola da palavra indígena taino para milho, maíz. Os hebreus tinham estado na América 700 anos antes da Era Comum, e os mexicanos são os descendentes dos hebreus. Para os hebreus, os chifres eram um sinal de poder, e as tribos indígenas conservaram o costume dos chifres. Como os israelitas tocavam shofar, os índios improvisaram um instrumento que lembram suas raízes. Isso significa que o próprio Altíssimo entregou os israelitas nas mãos de seus inimigos. Por isso, eles não tiveram forças para vencer. Repare que as Escrituras dizem que 1000 israelitas fugiriam de apenas um homem, e 10.000 israelitas fugiriam de apenas 2 homens. Isso é muito parecido com a declaração de Colombo, que disse que 1000 índios fugiam de apenas 3 europeus.
povos indígenas eram chamados de negros da terra, mouros, aborígenes, pele vermelha e outros termos. Índio é uma palavra de origem latina que significa escravo, mas os espanhóis foram os maiores conquistadores das terras do povo indígena. Foram eles que tiveram o primeiro contato com a maioria das tribos indígenas das Américas. E eles deixaram indícios de que os índios eram um povo do Criador. O termo espanhol para a Índia Oriental e o seu povo era Decã, mas o termo espanhol para os povos indígenas ocidentais é índios, do espanhol indios, que significa povo de Deus. Como visto no vídeo anterior, chamado Verdadeiros Israelitas têm uma marca de identificação, o Criador deixou uma marca em seu povo para que eles fossem identificados. E ele disse que essa marca acompanharia os israelitas e seus descendentes para sempre, ou seja, até o fim dos dias. Essa marca são as maldições de Deuteronômio 28, versos 15 a 68, que o Criador lançou sobre nós por causa da nossa desobediência aos mandamentos e aos estatutos da lei. Essas maldições descritas em Deuteronômio 28, 15 a 68, caíram sobre os chamados negros que foram trazidos para as Américas como escravos e também sobre os chamados índios, que já estavam aqui. Nosso povo construiu as pirâmides do Egito e, da mesma forma, construíram as pirâmides das Américas. Como os negros e os índios são o mesmo povo, ou seja, são israelitas, eles sempre tiveram contato e até se misturaram. Em 1780, os europeus começaram a cogitar o término da reserva indígena Genghis Khan. Em 1812, foi argumentado que o lugar era agora habitado tanto por homens negros como índios. Muitas índias se casaram com homens negros e provavelmente a maioria dos habitantes são negros ou têm sangue negro. Eram poucos os índios que não se misturaram. Os historiadores estimam que pelo menos 18% dos índios que sobreviveram ao rastro de lágrimas eram negros. Os índios Oklahoma eram negros e suas centenas de milhares de descendentes estão entre aqueles que deixaram um legado de registros criados após a assinatura do Tratado de 1866. Até meados do século XX, havia índios negros, freedmen, que ainda viviam e praticavam os costumes israelitas. As narrativas de escravos contam mais de 25 entrevistas de índios negros falaram de suas vidas. Sua língua, costumes, funerários e dieta eram formados pela cultura nativa em que eles nasceram, viveram e morreram. Certas tribos nativas americanas tinham relações estreitas com afro-americanos, especialmente aqueles da região sudeste, onde a escravidão era predominante.
Membros das 5 tribos civilizadas agregavam os negros escravizados que migraram com eles para o Ocidente durante a remoção dos índios, em 1830, e mais tarde. Em tratados de paz com os Estados Unidos, após a Guerra Civil Americana, as tribos que se aliaram à Confederação foram obrigadas a emancipar os escravos e dar-lhes o direito da cidadania plena em suas nações. Os índios negros das 5 tribos civilizadas eram conhecidos como freedmen. Além disso, algumas comunidades negras haviam se aliado aos Seminoles da Flórida e se casaram. Em nossos estudos anteriores, provamos que os chamados afrodescendentes, afro-brasileiros ou afro-americanos, descendentes dos negros que foram trazidos como escravos para o Ocidente em navios negreiros durante o tráfico transatlântico de escravos, são israelitas, a semente de Sem, Abraão, Isaque e Jacó. Mas nem todas as 12 tribos de Israel têm a pele tão escura e cabelo crespo. Além de também serem chamados de negros e de mouros, os índios falavam hebraico, usavam borlas nos cantos de suas vestes, habitavam em tendas, comiam pães asmos, usavam cocar com chifres e tocavam instrumentos semelhantes a sofá. Estas são apenas 6 das várias evidências de sua origem israelita, que vamos mostrar ao longo desse estudo. Eles são os verdadeiros descobridores da América, porque já estavam aqui há mais de 2000 anos antes dos europeus chegarem. Está na hora de identificar e mostrar onde está localizada cada uma das 12 tribos de Israel. As tribos negras, Judá, Benjamim e Levi, se espalharam pela África no ano 70 da Era Comum, fugindo da perseguição romana. Então vamos provar através das Escrituras como foi que Israel e Judá se espalharam pela África, e depois voltaremos a Gênesis para analisar o restante das tribos. Sabemos que Israel fazia parte da África até o século XIX, quando foi construído o Canal de Suez. Judá, Benjamim e Levi subiram os montes Atlas, que ficam entre a África e a Europa, e passaram por Marrocos e as costas da Arábia, Argélia, Gana, Serra Leoa, Nigéria. Todas essas áreas ao ocidente da costa foram dadas aos descendentes de Judá, Benjamim e Levi. O Criador chamou o Egito de seu povo? Você não pode desvendar se você não sabe. Em 721 antes da Era Comum, as tribos indígenas estavam no cativeiro da Síria, antes de vir para as Américas. E além de já terem sido escravas no Egito no tempo de Moisés, as tribos africanas, Judá, Benjamim e Levi, fugiram da perseguição romana em 70 da Era Comum, se espalhando pela África. Quando
Judá são os negros que fugiram para a África e de lá foram levados cativos, vendidos como escravos e espalhados pela América do Norte, América Central, América do Sul e pelas ilhas. Além dos rios da Etiópia, é a área dos Banto. Durante o tráfico transatlântico, os Banto das áreas Angola, Congo e Moçambique foram capturados, dispersos pelas Américas e vendidos como escravos. Segundo a etnolinguista Ieda Pessoa de Castro, Zumbi dos Palmares era Banto, mas no filme de Cacá Diegues, os palmarinos falavam Iorubá, dialeto comum da Nigéria, Benin, etc., sendo que ainda não havia nenhum escravo oriundo dessas regiões no Brasil. Por isso o filme teve que ser corrigido. Quilombo, samba, giló, caçula, moleque, xingar, ginga, quiabo, dendê, tanga, quitanda, canjica, berimbau de barriga, cafuné, bamba, candomblé, calunga, coringa, miçanga, calango, gunga, entre outras palavras que enriquecem o português falado no Brasil, pertence ao tronco linguístico banto, de Angola e do Congo, precisamente. Sofonia significa Iá esconde. Em Sofonias 3:10, Iá usou duas palavras hebraicas secretas para localizar os levitas nesses últimos dias. O Criador diz que seus adoradores o trarão sacrifícios. As escrituras hebraicas usam a palavra atar, que significa incenso. Lembre-se do que Moisés disse a respeito de Levi. Os encarregados de oferecer o incenso e os sacrifícios eram os sacerdotes levitas. Em Sofonias 3:10, o Criador também fala sobre a filha da minha dispersão. As escrituras hebraicas usam a palavra pultz, que significa aqueles que eu dispersei. Isso significa que a tribo de Levi foi dispersa para além dos rios da Etiópia, ou seja, pela África, juntamente com Judá e Benjamim. No ano 70 da Era Comum, os descendentes de Judá, Benjamim e Levi fugiram para a África até que o Criador permitiu que os europeus os levassem às suas novas terras. Judá e Jerusalém significa Judá e outra tribo, assim como profetizado sobre a cisão dos Banto.
tribos foram separadas e Judá ficou com a tribo de Benjamim. Como visto em Josué, capítulo 21, verso 3 ao 41, Levi não tinha terra própria, apenas algumas pequenas cidades nas terras de seus irmãos. Então, quando o verso diz que Roboão reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, compreende-se em Judá, Levi e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá fugiu para a África em 70 da Era Comum, e as tribos que estavam com eles, Benjamim e Levi, foram também. Depois foram capturados, espalhados pelo Ocidente e vendidos como escravos. Então, quer saber como as tribos perdidas de Israel se espalharam pela África? Fugindo da perseguição romana, no ano 70 da Era Comum. Os ramitas, descendentes de Cã, que são naturalmente africanos, e os árabes, que são descendentes de Ismael, juntamente com os europeus, que são descendentes de Jafé, misturados aos descendentes de Esaú, conspiraram para vender o povo de Iá as terras nas quais se encontram hoje em cativeiro, até que o Criador os salve. Os israelitas só podem ser considerados africanos porque Israel fazia parte da África, mas eles são de Israel, uma terra que ia do rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, no Iraque, o que hoje compreenderia os territórios do Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Você pode conferir isso em Gênesis 15, 18 e em Êxodo 23, 31. Eles se espalharam pelas terras africanas quando fugiram da perseguição romana, mas não estavam dispostos a ficar na África. Eles ficaram ali em caráter provisório, ou seja, apenas por um período de tempo. Yorubá, Daomé, Benin e Banto não são nossas raízes. A cultura e a crença pagã dos outros países africanos não são nossas raízes. Nigéria, Congo, Angola, Moçambique não são a nossa pátria. A África é um continente e não um país. Ela não é a terra-mãe. Esse é mais um ensino mentiroso. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A humanidade descende desses 3 homens. A arca parou no Monte Ararat, na Turquia. Sem emigrou para sua terra, que atualmente é o Iraque, e a região do Oriente Médio. Cã emigrou para sua terra, que atualmente é a África. E Jafé emigrou para sua terra, que é a Europa, e foi empurrado para o lado oeste até a Ásia. Nesta série vamos mostrar como foram divididas as tribos perdidas
Quem é e onde está cada uma delas atualmente, como perderam sua identidade e como perderam seus costumes que prometeram guardar quando chegaram aqui. Você já deve ter visto o filme Apocalipto, de Mel Gibson, e toda a maldade que os israelitas passaram a fazer, o que aprenderam, como sacrificaram sua própria gente. Assim começaram a regressar à mesma maldade, o que causou a total perda da identidade. É por isso que as tribos indígenas daqui são altamente espiritualistas, mas eles perderam o seu caminho. Agora que você já sabe como, quando e por que as ovelhas perdidas de Israel vieram parar no Ocidente, vamos começar a identificar e localizar as 12 tribos uma por uma e eliminar qualquer sombra de dúvida e de obscuridade sobre quem elas são. Aguarde os próximos vídeos. Sigue